Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro, fundador aqui do GLA, e eu tenho o prazer de receber hoje o Isaac Honorato, que é CEO e founder da CoinTimes e da Xpoint. Velho, obrigado demais. Adorei. Prazerzaço tá aqui. Boa, já adorei o papo que a gente teve antes. Aí eu falei, não, vamos parar de conversar, vamos gravar lá dentro. A gente já tá entrando de cabeça no assunto, né? Exato, é muito filosófico aqui. Antes de tudo, eu queria muito te agradecer por você ter feito, velho, um esforço logístico enorme de sair do seu escritório e vir até aqui pra gente gravar. Só pro pessoal, né, entender, a gente tá muito distante. Exato. Né? Quero ser 1 hora antes, né? Ao todo, acho que 20 passos. Exato. Dá pra ver o prédio um do outro aqui. Boa. Velho, tem grandes chances desse papo aqui ser um dos mais desconexos entre assuntos aqui, mas é porque tem muita coisa que eu quero saber. Bora. E toda a ignorância que eu vou apresentar aqui, ela é só uma atuação que eu sei tudo que você vai falar pra gente entrar nos assuntos aqui. Fechou. Mas, vamos lá. Eu até comentei com você antes ali, né? Há um tempo eu escrevi um artigo que é o Growth Indústrias de Alta Restrição. Aí eu falava da cannabis, apostas online e indústria do prazer. O quarto item era cripto, no meu planejamento. Só que já estava gigantesco e eu falei, velho, não, depois eu escrevo. Nunca mais escrevi, mas tudo bem. Mas por que esse assunto me interessa muito? Além eu acho, de ser filosoficamente interessante, ele passa por momentos de hype, passa por momentos de muita volatilidade de um modo geral, né? E se empreender já é difícil, empreender em cripto, para mim, é um teste de sanidade ali. Então, muito do papo que eu quero ter, cara, é de entender o mundo, entender as suas empresas, entender os mecanismos de crescimento de um modo geral e como que os aspectos filosóficos de vários paradigmas novos aí, eles impactam a empresa, a gestão, o time e tudo mais. Mas vamos começar do começo, que foi o que você começou a me explicar ali, eu pedi para parar pra gente continuar aqui. Que é como que você cai no mundo de cripto e como que é um pouco da jornada até mais ou menos o que tem hoje, porque a partir daí eu vou te fazer 200 mil perguntas aqui. Cara, eu caí no mundo de cripto foi muito sem querer mesmo, né? Eu tava ali em época de faculdade, né? Eu sempre fui um cara muito ligado em tech, tech mesmo deep. Então, comecei a desenvolver com meus 14, 15 anos, né? Então, aprendi a desenvolver sozinho, né? Primeiro site, depois games. Sempre tive o sonho de ser desenvolvedor de games. Sou fanático por jogo, fanzaço. Agora não dá mais pra jogar porque se você quer empreender, esquece. Né? Tem que trabalhar. Mas eu sempre fui fanático por isso. Tava muito dentro de tech. E eu fazia uma coisa muito maluca, que era ficar rodando por dentro de faculdade, participando de qualquer palestra que tivesse sobre tecnologia. Então eu participei de programa da Microsoft, da Azure, quando tava lá no comecinho, né? E uma dessas palestras eu ouvi um cara falando sobre uma certa moeda digital, descentralizada, né, maluca, que não tinha criador, e eu fiquei tipo, cara, que maluquice, que maluquice. E era bem na época que eu queria muito empreender, eu já tinha empreendido, já tinha tido e-commerce, já tinha tido loja no Mercado Livre, já tinha começado a ter uma consultoria de websites, aquela fase de transformação digital, tudo aquilo. E aí eu tava muito olhando o que estava acontecendo na China com meios de pagamento. Wallets, reconhecimento facial, né? Eu olhava aqui para o Brasil e falei, cara, não tem nada. Distante, né? Então o PicPay estava no começo, o Nubank estava no começo, era uma coisa muito embrionária. E aí quando eu cheguei nessa palestra eu falei, cara, existe uma coisa mais avançada que tudo isso. Que você já olhava, né? E ninguém tá falando disso. Por quê? E eu falei, cara, vou entrar de cabeça nisso. Aí eu tava na faculdade, eu escutei essa palestra, ganhei um cartãozinho que eu acho que tinha uns R$50 em Bitcoin naquela época, né? Isso era 2016, final de 2016, mais ou menos, outubro de 2016, se eu não me engano. E eu falei, caramba, preciso entender isso. Troquei, fiz a operação, né? Vi, mas larguei. Né? Pausa nesse episódio incrível pra gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro, nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feita pela nossa queridíssima Cafeinarme. Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental.
seja para o esporte, para trabalhar, para os estudos, resumindo, para tudo. Utilize o nosso cupom DGPodcast. A nossa segunda patrocinadora é a Fikion, uma plataforma que integra todo e qualquer sistema que você use, do marketing, vendas até o financeiro. Se você quer automatizar os processos e ter os dados fluindo entre as suas ferramentas, a Fikion é a plataforma ideal. E com um diferencial muito grande das outras ferramentas que a gente vê por aí. O time deles vai construir as integrações para você e num tempo bem curto. O nosso terceiro patrocinador é a Fester, uma plataforma que oferece design para assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável pela nova identidade aqui do Deep Growth e todos os desdobramentos em social media, em Thumb, em YouTube, Spotify e tudo mais. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custo, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Na descrição aqui embaixo está o link para encontrar todos os nossos patrocinadores. Mas larguei com aquele negócio e falei, cara, tem algo interessante para cá, né? E aí passou um tempo, eu participei de um processo da Gama Academy, que é uma startup de educação aqui de São Paulo, e dentro do processo eu bati de frente de novo com o fundador dessa empresa que tinha dado palestra naquele dia. Era a mesma pessoa. E, no caso, a Foxbit, né, que era a empresa por trás, ela era patrocinadora do programa da Gama e ela queria contratar pessoas, né? E aí, em 2 fases do programa, eu caí com a empresa. Na fase inicial, que era de montar um BP, e na fase inicial, que era a entrega de um produto, né? Na final. E aí, deu tanto match, né, que depois que eu entreguei esse produto foi muito bem visto, né? Era um produto de educação, eles apresentavam um problema que era um mercado muito novo, a gente não tem como informar o usuário, educar o usuário, com a solução. A gente estruturou todo um programa chamado Foxbit Educação, e aí eu fui contratado depois para atuar dentro dessa empresa, dos primeiros funcionários, era uma empresa super pequena, hoje uma das maiores da América Latina hoje, e eu fui fazer o Foxbit Educação lá dentro. Né? E aí foi a maneira que eu caí, não fui simplesmente eu caí, eu fui jogado de cabeça, porque eu passei 3 meses imerso com todos os sócios, gravando curso, preparando roteiro, tudo isso. Sim. Então eu fui obrigado a aprender sobre o mercado. Perfeito. E aí foi quando eu fui obrigado a entender filosoficamente o que estava acontecendo, né? Economicamente, porque eu tinha base econômica muito baixa, né? Entender o que acontece no mundo, entender mercados, entender mercado financeiro, mercado tradicional. Então eu fui obrigado, né? Então do dia para noite eu estava inserido nisso 24 horas por dia. E foi aí que minha cabeça abriu e eu falei, cara, eu preciso viver isso realmente 24 horas da minha vida, porque isso aqui vai transformar o mundo como a gente conhece hoje, né? Que é um start que não vai voltar. Né? Isso aqui não tem caminho de volta. E aí foi como cair um pouco no mercado. E aí, com o passar do tempo, né, lá dentro eu fiz bastante coisa, né? Ajudei a empresa a se posicionar, a construir produtos, construir soluções lá dentro, né? Fui primeira pessoa de marketing, né? Fui uma das primeiras pessoas de produto, o primeiro designer da empresa, né? Então fui pegando todo o background que eu já tinha construído, fui ajudei a estruturar o time de marketing. E lá dentro fui desenvolvendo outras soluções, né? E uma dessas soluções também foi o CoinTimes, né? Muito exatamente pegando esse problema que você trouxe na sua frase, né? Cara, tem um grande problema no mercado quando o mercado é restrito, né? E a gente tem que fazer malabarismo para conseguir cliente. Sim. Como que você vai conseguir cliente se você está expulso das principais plataformas, onde você não consegue, você não tem dinheiro suficiente para rodar numa TV, sim, né? Logo. Não tinha influenciador, não tinha tanto creator que igual tem hoje, né? Do tema. Não tem nada. Cara, como que a gente começa a se desdobrar para adquirir usuário a partir disso daqui? Né? E aí, o CoinTimes foi exatamente essa iniciativa, que a gente fez um bom trabalho. Eu falei, cara, a gente vai amarrar SEO, vai atacar SEO, vai fazer isso aqui funcionar absurdamente, né? E foi porque a gente tinha as principais palavras em primeiro lugar no Google, até hoje tem, né? Exatamente com a solução e estratégia. E a gente falou, cara, vamos criar um segundo link totalmente independente para que também seja respaldo para esse primeiro. Né, e fazer o usuário cair em um dos dois, né, e depois fazer um grande embalde, né, depois trabalhar com isso. E o CoinTimes nasceu exatamente com essa solução, que é um case da própria XP Investimento, com a Infomoney, a gente só replicou o modelo, pegou exatamente a mesma coisa, estudamos a fundo, replicamos o CoinTimes. Deu tanto certo que eu acabei saindo da empresa com um projeto debaixo do braço, eu não iria largar ele, né, e consegui sair da empresa, eles foram meus investidores anjos, né, e
daí em diante, né, o CoinTimes virou, de 2019, quando eu saí de lá até agora. O CoinTimes é um dos principais veículos de mídia hoje no mercado, né, onde a gente tem uma comunidade de mais de 100 mil pessoas que interage e vive essa cultura cripto e Web3, e que virou uma grande plataforma de educação, informação, conexão de empresa. Então a gente faz muita coisa para o mercado brasileiro, principalmente conectar players lá de fora com o mercado brasileiro, né? E tentando resolver bastante desses problemas, né, que você falou, que é um mercado ainda muito restrito, muito preconceituoso, tem muitos pontos de interrogação, né? Tá, vamos entrar aí. O grande problema, eu acho que, vamos lá. Cara, é muito foda essa história, porque é um pouco né, o termo em inglês de serendipity, né, do feliz acaso ali, mas também tem muito a ver com o que você estava buscando, tem muito a ver com provavelmente algumas informações pessoais suas ali e tal. Então, quando mistura tech, mistura esses aspectos de transformação e tal, talvez mexeu com você de um jeito que, tipo, eu não entendo que porra é essa, mas é a mensagem sedutora o suficiente pra eu botar uma energia ali, né? Sim. E tem também uma lógica de meio contraventor, né? Assim, né? Pô, eu tô indo contra um status quo ali, o tradicional e tal. Acho que muito, né? Acho que toda a proposta da cultura, né, do mercado, né? Então, vou falar exclusivamente da minha empresa, né? Cultura do mercado mesmo, né? A cultura e os valores do mercado é exatamente contra o principal player hoje que acaba afetando, impactando a vida de milhares de pessoas, né? Isso basicamente é o Estado. Então, ela parte desse pressuposto, né? Então, tudo começou a ser criado lá em 2008, quando, mais uma vez, o Estado americano estava recuperando os bancos, salvando os bancos, colocando a conta de toda essa recuperação para a população. Para quem não sabe o que está acontecendo, é só pesquisar um pouco a crise de 2008, a crise do subprime, né? E aí um feliz cara, resolveu falar, cara, eu vou criar algo que vai começar a dar um pouco dessa liberdade para as pessoas de não depender do Estado quando o assunto é dinheiro. E aí ele começa a criar toda uma narrativa, uma tecnologia, que hoje é o que brilha o olho de qualquer empresa de tecnologia, que é o blockchain, né? Que expande isso e dá essa liberdade, né? Dá essa liberdade de ter uma economia totalmente centralizada, não depende de nenhum ente central e que faz com que você seja dono do seu próprio ativo, que é algo muito difícil e complexo hoje, tanto fisicamente como digitalmente. Fisicamente é um pouco mais robusto porque tem legislações em cada local, né? Mas digitalmente você não é dono de nada seu. Então ele começa a trazer um pouco dessa propriedade, principalmente numa era onde tudo é digital. E o seu dinheiro também vai se tornar digital com o passar do tempo, quer dizer, boa parte dele já é. Então ele queria só resolver esse grande problema, né? Então toda a cultura ela começa exatamente isso, bater de frente com o status quo. Né? Então, cara, tanto que se você vê um pouco dos e-mails, das conversas, é uma conversa muito maluca, que você olha assim e fala, cara, esse cara que pensou nisso, ele é maluco, né? Mas você vê cada vez quando vai acontecendo as coisas e no momento que a gente tá, principalmente no momento que a gente tá, eu acho que essa conversa é muito pertinente pelo estado que a gente tá agora, né? Com crises econômicas, crises globais, guerras acontecendo a todo local, né? E você vê que a tecnologia é a solução para esse tipo de coisa, né? Boa. Então tem muito dessa bater de frente com o status quo, revolucionar o mercado, entregar algo para as pessoas que elas não têm faz muito tempo, né? Que é o poder. E tem um detalhe bem curioso, né? Que ninguém sabe quem é, né? Não. O Satoshi, né? Então é um nome aleatório lá que botou. É uma das pessoas mais ricas do mundo hoje e o dinheiro dele nunca foi movido. Entendi. É nesse nível de doideira. De doideira, né? Hoje, se fosse colocar ele na lista da Forbes, ele estaria tranquilamente na lista da Forbes de os homens mais ricos do mundo, né? Estaria nessa lista, né? Mas ele nunca moveu um centavo, esse dinheiro tá parado desde o começo, ele só criou a tecnologia e sumiu. Que doideira. Vamos. A gente já volta nesse negócio dos princípios, porque eu tenho umas perguntas bem curiosas aí. Bora. Mas antes, eu acho que tem duas similaridades muito grandes aqui nos nossos negócios, que o meu não é tão contraventor, o meu não é tão nobre assim, não. Eu acho que ele é nobre sim, mas eu não acho que ele é tão contraventor, não. Mas são duas coisas que afetam bizarramente o crescimento, até como fundamento, tese, princípio e tal. Uma delas é comunidade
e a outra delas é ecossistema. A lógica de comunidade, né, a comunidade ela parte de um grande princípio que é as pessoas da comunidade têm um interesse / uma missão em comum. Essa é um objetivo claro. É um objetivo claro em comum, compartilhado, esse é um fundamento. Claro que vários podem ter, vamos botar, sub-objetivos diferentes, mas eles estão alinhados numa linha mestra ali. E a segunda coisa é o ecossistema, que é uma vez que você construiu algo, e aí no seu caso começa com educação e no meu caso também, você traz gente com interesse em comum e isso abre precedente para você capitalizar esse negócio de várias formas diferentes. Tem um LTV gigantesco. LTV gigantesco. Basicamente receita no Bank. Um efeito de longo prazo muito grande e tal. Então, comunidade e ecossistema, acho que são duas das grandes coisas poderosas de crescimento que eu acho que vocês têm. E que eu particularmente fico muito interessado, porque como eu digo desde o início, o podcast eu criei porque eu queria fazer as perguntas que eu quero ouvir e eu quero aprender, então eu acho que muita gente pode se beneficiar disso também, mas para mim essa lógica de ecossistema e comunidade são as duas coisas mais importantes. Concordo totalmente. E aí é isso que eu jogo a bola de volta, assim, como que hoje, a gente pode começar de comunidade, como que a comunidade é criada? Porque, de novo, começa com educação simples e básica e daqui desdobra em uma comunidade. Como que esse processo aqui acontece e depois eu entro no ecossistema? Vamos começar por aí. Vamos lá. Comunidade foi um pilar que eu defendi em várias empresas que eu passei, né? E não necessariamente com o nome comunidade. Né? Eu pensava muito como uma extensão longa de LTV. Eu sempre pensei na métrica do LTV. Né? Tanto que quando eu passei pela BIP, né, o processo foi o mesmo. Como que eu aumento esse LTV? E a resposta sempre batia em juntar um grupo de pessoas que são seus fãs. Né? O fã da marca, o fã da estrutura. Né? No nosso caso... Da narrativa também. Da narrativa, né? No nosso caso, do objetivo em comum, porque a gente trabalha muito com educação, né? Então fica muito mais fácil. Tem um objetivo em comum para lidar com isso. Né? E uma coisa que é muito importante para a comunidade é culturas e valores. Né? Então, acho que o pilar principal é o objetivo e depois vem essas duas camadas, culturas e valores. As pessoas precisam se identificar com as outras pessoas para fazer isso daqui acontecer. Né? Só que depois que você tem isso bem fundamentado e bem formatado, principalmente com as primeiras pessoas que participam de uma comunidade, isso cresce exponencialmente de uma maneira incrível. Né? Então, quando você junta isso com a jornada do usuário dentro do seu produto, isso vira basicamente uma grande mágica dos números. Né? Tanto que... eu apliquei isso... A primeira vez que eu fiz isso sem saber o que eu estava fazendo foi exatamente na Foxbit. Né? Então, o que eu fiz? Cara, um grupo de Facebook. Na verdade, os sócios, o fundador já fazia isso. Ele começou a Foxbit de um grupo de Facebook. Né? E aí, quando eu cheguei lá, eu fazia muito também esse trabalho de comunidade. Mas eu nem sabia que era um trabalho de comunidade ali em 2017. Né? Mas era um trabalho de ajudar, de manter, de fazer meetup, de fazer encontros, manter o pessoal próximo, né? Pizza Day, que acabou de acontecer, né? 22 de maio, é um dia importante pra gente, que é o dia que foi a primeira transação que deu valor, né? Pô, a gente reuniu o pessoal na pizzaria, comer. Então, faz parte disso. É o dia a dia. Eu acho que a comunidade acaba voltando muito pra isso. É o dia a dia. É participar do dia a dia. Não é quando você quer vender pro cliente que você participa. Você participa no dia a dia com ele. Né? Porque tem muita coisa em comum, então faz sentido você estar muito próximo dele. Né? E isso começa a refletir depois, quando cruzando com jornada, né? Você começa a refletir isso no seu negócio. Né? Porque isso, cara, lá no caso, né? Primeiro passo é informação. É notícia, é artigo, é uma newsletter, é um podcast, é um vídeo. Depois vem um ponto de educação. Depois, né, a gente já tem uma layer de benefício. Né, onde a gente conecta com vários players, a gente começa a introduzir essa pessoa. Né? Eu falo, qual a melhor maneira de você introduzir uma pessoa no mercado? Cara, eu dou cripto para ela, eu dou realmente NFT, eu entrego na mão dela para ela experienciar, ela viver isso. Né? A gente tem um ecossistema. Aí você começa realmente a estruturação de ecossistema, mas eu vou deixar para a segunda fase. Né? Mas quando você tem isso junto da sua jornada, o usuário está todo dia, está engajado, tem as mesmas propostas, tem as mesmas culturas e valores, tem o mesmo objetivo... Cara, por que esse cara não vai estar ativo no seu negócio todo dia? E tem um outro efeito, velho, que eu acho que é até difícil de explicar, mas com certeza você vê. Tem os efeitos intangíveis, que é coisas que você nem sabe que acontece por causa da comunidade. E aí, o senso de pertencimento, por exemplo, é um negócio muito poderoso. Então, cara, direto eu recebo alguém me falando assim, pô, eu recebi alguém me adicionando no LinkedIn falando, nossa, eu sou do GLA também.
Olha só, tipo, eu completamente, tipo, sem fazer nenhum esforço aqui, né? A gente foi a ponte, né, entre essas pessoas. Só que pensa isso N vezes ali o poder desse negócio. Então, esse é um dos intangíveis ali de comunidade que eu acho muito louco. E tem um efeito também, cara, que é o efeito... A história do fã e da defesa, assim, que ele começa a te defender. Uhum. Então... Quando você cria um produto novo, esse cara está muito mais disposto a comprar. Esse cara está muito mais disposto a tolerar um produto mais ou menos. Esse cara está muito mais disposto a recomendar. A participar. A engajar. Então começa a ter os efeitos que talvez você não tenha uma métrica exata para isso. Às vezes é difícil medir algumas coisas. Sim. Mas a chance de algum produto, ou pelo menos uma iniciativa dar certo, ela aumenta muito porque ela passa por muito boa vontade das pessoas que estão lá, né? Faz sentido? Faz total sentido. E aí eu volto um pouquinho, né? Até pro conceito da internet, né? A gente começou a internet lá atrás exatamente com o conceito de comunidade. Ele foi se perdendo ao longo dessa geração Web 2, podemos dizer assim, né? Onde a estrutura era muito criada, né, de uma empresa para uma pessoa, né, e poucas vezes até consultada, né? Você tem poucas empresas que realmente trabalham com pesquisa de usuário, conversa com o usuário ali na outra ponta, né? Mas lá atrás isso era muito intrínseco na internet. Ela foi criada para melhorar a comunicação entre comunidades, né? Essa é parte lá do princípio do início dela, né? Só que todos os produtos que foram desenvolvidos com o passar do tempo fortaleciam a comunidade. Exato. As redes sociais é um belo exemplo disso. É um fortalecimento de comunidade no ambiente digital, né? Isso vai desde ali do Orkut, que foi uma das primeiras interações aqui no Brasil, e depois vem as outras redes sociais, né? Agora a gente está partindo para uma fase, né, que é exatamente o próximo passo que eu enxergo isso, porque eu já estou vendo isso funcionando, né? Onde a comunidade ela é o centro de tudo. E quando você coloca a comunidade no centro de tudo, facilita muito, né? Porque a comunidade ela financia, a comunidade ela ajuda, a comunidade ela projeta, a comunidade ela constrói. E também regula, né? Ela não deixa o caos... Assim, se chega alguém muito desalinhado, ela mesma já cria as barreiras. Exatamente. Né? Então fica muito mais simples, né? Então se a gente pega o ecossistema e trazendo um pouco do assunto para a Web3, né? É exatamente isso. Hoje, os projetos que deram certo são projetos que têm boas comunidades. Sim. Comunidade de desenvolvedores, comunidades de fãs, comunidades de pessoas querendo construir o produto. Entusiastas, né? Só que não de especuladores. Eu acho que é só tirar um pouco dessa pegada do investir, né? Tô falando de gente construindo solução mesmo, real, né? Construindo tecnologia, construindo realmente algo efetivo. E são pessoas de todos os lugares do mundo, né? Eu participo de algumas comunidades que é isso, cara. Você tem gente de todo lugar do mundo ali, utiliza a tecnologia para se conectar. E quando você vê, você está construindo sem conhecer ninguém. E todo mundo tem direito, né, sobre aquilo, porque a tecnologia permite isso. Então, acho que a gente vai viver uma fase agora onde a comunidade ela vai ser um momento e um pilar essencial para o desenvolvimento de negócio. Porque, se não, né, e aí a gente pode começar a trazer alguns dados de geração Z, né, que é exatamente isso. A geração Z ela quer participar mais, ela se importa mais com alguns pontos. Então, se a gente une com evolução da geração, mais evolução da tecnologia, cara, a comunidade, se não tiver desenvolvimento de comunidade, esquece. Seu produto nem nasce, né? E a gente começa a ver marcas que eram antes esquecidas, né? Eu estava lendo essa semana um artigo sobre a ASICS, né? O tênis ASICS, né? Como um tênis lá da década de 70 e 80, que estava sumido nos últimos anos, voltou agora. Exatamente, construção de comunidade. Conseguiu criar, né, uma estratégia de conduta de valores cultural com a geração Z para que eles estejam dentro disso. Então, acho que é muito isso, né? A próxima geração e a tecnologia vão fortalecer que comunidade seja um pilar essencial para qualquer negócio. Eu também acredito, obviamente, a gente tem todos os nossos vieses aqui, né? Mas partindo do partindo da essência do ser humano e tal, de se juntar, de se aglutinar, de se defender e tal, eu também acho que faz completo sentido, assim. É que depois que você cria e vê a parada funcionando, é bizarro. É mágico. Cara, tem duas coisas, assim. Deixa eu ver pra onde que eu vou aqui. Não, deixa eu fazer uma pergunta mais filosófica antes, e já volto na comunidade. Tem a ver também.
Quando a gente fala do especulador, eu entendo que de cara talvez as pessoas vejam como apenas algo ruim. Uhum. Só que na minha cabeça, pelo menos, a especulação de um modo geral, e aí a especulação ela vem com golpe, com pilantragem, com tudo de ruim que tem aqui, com bolha, com crença e descrença, né, tudo isso. Só que ela também faz com que a mensagem chegue em mais gente e talvez dos N que receberam ali, tem 2% que consegue ver além da especulação em si, né? Como que você vê os últimos anos olhando para cripto, para aí as moedas e ao mesmo tempo essa lógica da comunidade, da descentralização? O quanto que você acha que mais ajudou ou mais atrapalhou? Vamos lá. É muito comum no mercado a pessoa chegar pelo dinheiro, né, e ficar pela tecnologia. Né? Quando você começa a conversar com as pessoas chegam exatamente pela proposta do investimento. É a multiplicação de capital, é o que ela escuta no G1, na Globo, no Fantástico, do nada. Bitcoin explodiu, Ethereum explodiu. As pessoas chegam pela especulação. E aí você tem exatamente isso. Uma parte das pessoas que acabam estudando, porque está nesse mercado, né? E vão entender a tecnologia. E ela fica por conta da tecnologia. Porque é isso. Depois você entende a tecnologia, onde você tem propriedade sobre aquilo, né? E a responsabilidade é sua, cara, esquece. Ninguém toma aquilo de você. Esse é um ponto que, tipo, nada hoje no mercado é possível que você faça exatamente isso, né? Você pensar hoje, vamos falar, no caso do próprio podcast. Pô, você sobe o podcast hoje numa plataforma. Né? Que não é minha. Que não é sua. Que no caso as pessoas escutam pelo Spotify, pelo YouTube, né? Que também não é seu. Se um desses caras simplesmente puxar o cabo da sua conexão com eles, acabou. Né? Então você não tem nada a partir daquilo. Quando você tem agora uma estrutura, né, e existe já tecnologia para redes sociais exatamente para isso. Você pluga e despluga a sua comunidade e ela vai de um lado para o outro, utilizando NFTs e utilizando tokens. Né? Facilita muito essa jornada. Porque essa pessoa, você não depende de uma plataforma. Né? Os seus dados estão protegidos e você faz o que você quiser com ele. Né? Então depois que você entende isso daqui, fica muito mais fácil a jornada. Eu fiz o caminho contrário, tá? Eu cheguei pela tecnologia, porque eu me encantei naquela palestra. E eu falei, cara, é incrível. E fiquei pelo dinheiro. Não pelo dinheiro especulativo, mas pela oportunidade de empreender no mercado e fazer bons negócios. Porque isso ainda está numa fase muito inicial. Né? A gente está ainda numa fase de early adopters tranquilamente. Né? Então, quando... Só um parênteses, o negócio do early adopter é interessante porque a gente tem a mania de achar que porque a nossa bolha tá por dentro, o mundo tá por dentro. Nossa, tá distante. A gente tá... se a gente bater 1% da população mundial agora, é tipo muito. Cara, o exercício que eu faço para as pessoas, assim... Por exemplo, o pessoal fala que marketing digital tá saturado. eu escuto isso a todo momento. Todo dia. Aí eu só falo assim, tá bom, vamos fazer um exercício? Nós estamos aqui na Berrini, né? Num lugar ultra legal de São Paulo, do Brasil, e tal. Eu desafio. Você sair andando e aí pergunta o restaurante, aí pergunta o cara que presta serviço, e aí entra nesse prédio que nós estamos, inclusive, e começa a ver quem de fato está fazendo alguma coisa. Não tá. Então... Cara, se o marketing digital, que teoricamente tá muito mais avançado, porque a gente vê muito anúncio, porque a gente vê, velho, tá só riscando a superfície, imagina o de vocês. Né? Eu falo que a gente tá numa vanguarda tão grande, né, que eu gosto de comparar com o início das grandes startups que a gente tem contato hoje. Né? Então é como se a gente estivesse hoje ainda numa fase de... Apple construindo um Macintosh, né? Microsoft construindo Windows. A gente está construindo as ferramentas para que as pessoas consigam desenvolver e aí sim entregar bons produtos e soluções para o mercado. Então a gente está numa fase, mas só que essa fase está correndo muito rápido. Só que me vem uma questão filosófica também, agora mais empreendedora, que é o quanto que isso... certamente te anima por um lado, mas ao mesmo tempo
é um jogo de 20 anos. É um jogo de muito longo prazo. Ah, não, mas vai ser muito rápido, tá bom, 10 anos. Não, é um jogo de longo prazo. O quanto que isso... O lado do ânimo, eu acho que tá bem claro até agora. Mas o quanto que a paciência que o negócio te exige, o longo prazo, e aí, consequentemente, as outras volatilidades que aparecem no meio do caminho, e os outros enchendo o saco, e descredibilização, e ao mesmo tempo um hype absurdo. Porque é isso, quando tá num hype gigante também, você também tem que se segurar sabendo que tem um viés especulativo grande. Com certeza. Você não venceu o jogo porque daqui a 8 meses saiu no Jornal Nacional que bateu R$1 milhão, que seja, o Bitcoin, ou que a empresa tal começou a adotar. Grandes merda, entendeu? Tipo, no longo prazo ainda é tudo muito pequeno. Muito pequeno, né? A gente está falando de um mercado de 1 tri, né? Um mercado inteiro, né? Então é um mercado ridiculamente pequeno, né? Ainda com pouquíssimas pessoas, né, testando. Por isso eu falo, eu comparo muito, mas é muito isso. Acho que você falou a palavra que eu ia te responder. É paciência, né? Eu sou um cara muito paciente. Eu sempre fui focado no longo prazo, desde sempre, né? Então, o meu jogo de longo prazo e tanto a construção de comunidade é tão importante porque é isso, é um jogo de longo prazo. É um jogo de longuíssimo prazo que a gente vai estar construindo uma narrativa importante, né, com a comunidade para que a gente desenvolva bons produtos e boas soluções para ajudar as pessoas. Ponto. Né? Isso vai durar 5 anos, 10 anos, 20? A gente não sabe. Né? Mas o grande ponto é que é um jogo de longo prazo. Né? E aí quando a gente traz essa questão de especulação e volatilidade, faz parte do processo, né? Aproxima pessoas, mas também atrapalha muito. Né? Tem um lado muito negativo, porque é isso, as pessoas elas só veem o lado especulativo. Hoje 99% do mercado é puramente especulação. Né? E é muito difícil você achar um projeto que realmente agregue valor e que faça realmente um onboarding e que ajude realmente as pessoas sem viés especulativo. Isso é muito complexo. Né? Porque é exatamente isso, a gente está no momento e até pelo início, né? O pontapé inicial foi no mercado financeiro. Então todas as estruturas que estão sendo criadas hoje de produtos são focadas no mercado financeiro. Só que isso vai ter um impacto muito grande em todos os setores. Né? Então, por exemplo, a gente vai puramente de marketing. Né? Pô, marketing não tem nada a ver. A especulação não tem nada a ver. Né? Ok. Mas, cara, se eu te falar que os cookies vão morrer, toda a base de dados vai ficar mais privada, que a próxima grande solução para marketing são carteiras. Aí você começa a pensar, tipo, então peraí, então vamos tirar todo o lado especulativo e começar a colocar tecnologia. Cara, carteiras vão ser o ponto final desse usuário, vai ser a maneira que você vai conversar com ele. E esse usuário vai te liberar o que ele quiser ser liberado a partir disso. As carteiras vão ter o controle sobre isso. Né? Então você fala, então peraí, então tudo que a gente conhece hoje com o marketing vai ser modificado? Vai. Quanto tempo? Não sei. Como você falou, a gente está ainda numa fase muito inicial, onde ninguém ainda consegue entender muito bem uma mídia paga. Né? Mas a gente já tem hoje estruturas que você já consegue ter impactos, né, puramente utilizando NFTs e tokens, endereços de carteira, rastreamento, e você faz isso acontecer a partir disso. Os dados mudaram, a forma como você vai ler os dados mudaram, mas a dinâmica é a mesma, ainda é converter o usuário no final do dia. Né? Mas eu acho que é muito isso. O especulativo, ele atrapalha muito, né, o mercado. Aí quando fala do especulativo e volatilidade pro empreendedor, é mais maluco ainda. O que você pensa? O ciclo de mercado ele é de 4 em 4 anos. 2 anos ele está em alta, 2 anos ele está em baixa. Você consegue se programar para isso? Consegue. Mas como que você prepara o público para isso? Ninguém tem estômago, né, suficiente para lidar com esse tipo de coisa. Né? Tem pessoas na comunidade que conseguem entender? Consegue, mas a maioria é um desespero por conta do mercado. E você como empreendedor, você fica nessa volatilidade. Então, quantas empresas quebram nesse momento de mercado? Que agora a gente está num que a gente chama de bear market. Né? Muitas empresas quebram nesse momento, né? Porque não estão preparadas para isso. Então, é um pouco de insanidade a palavra. Não, e para mim tem um ponto que assim, vamos até tirar o lado quebrar da mesa aqui agora, porque esse, né, é isso. Tem um outro lado que é o seguinte, que é o lado emocional da parada. Porque uma coisa é você entender perfeitamente. Entendi. Porra, tem 3 anos que eu consumo conteúdo, que eu invisto um pouquinho, não faço nada na loucura, não boto...
Beleza, tô fazendo o playbook... Não coloco o dinheiro do leite das crianças. Isso, exato. Pensa que eu faço todo o playbook, vamos botar assim, até conservador do negócio. Cara, ainda assim, quando você vê alguma coisa derretendo ali... Bate. É um soco no estômago que você fica... Eu fiz um negócio bem... Eu achei razoavelmente inteligente, ou se não é inteligente, pelo menos me dá paz de espírito, que é bom o suficiente. Mas com a venda da RD lá, eu recebi uma grana, e aí conversei com minha esposa, separamos lá os bloquinhos, e eu falei, eu acho que a gente tem que pegar este pedaço aqui, que é um pedaço que do total não era... Relevante. Era relevante. Não era a maior parte, mas era relevante, mas não era o principal. E eu falei assim, olha, você topa perder isso tudo? Tipo, se a gente perder isso aqui... Vai doer? Vai doer? Vai. Vai mudar a vida? Não. Tipo, o outro lado tá aqui. Então, vamos tomar um risco bem especulativo mesmo, assim, mas vamos tomar um risco onde eu não comprometo o leite das crianças, não comprometo o ativo, comprei uma casa, não sei o que, nada disso afetou. Mas... vamos tomar esse risco aqui, só que a gente não olha por 5 anos. É o mínimo que a gente botou. Cara, eu não sei quanto eu tenho. Não lembro. Que bom. Tem uma coisa que eu tenho que fazer, que é botar numa wallet física, tá? Mas tudo bem. Depois a gente resolve Depois isso. Me ajuda a resolver esse problema. Dá muita preguiça de pensar em resolver, mas tudo bem. E aí, cara, eu não sei como tá o preço, eu não acompanho, eu não sei o quê, porque hoje realmente me interessa muito mais o aspecto útil da parada, até pra mim como comunidade, aí eu fico pensando o que eu posso fazer e aqui e tal, enriquecer a experiência, mas porque eu sei que se eu, mesmo entendendo tudo, cara, quando pego o emocional ali, eu também não quero ver se o negócio der um pump lá. Tô aí, vivendo. Botei meu prazo lá e tal. Mas por que isso, velho? Bateu o emocional. Tipo assim, o emocional, ele é emocional, inclusive, porque é isso, porque você não controla tanto ali. Não controla, e essa talvez seja a experiência mais próxima que a gente tem de livre mercado. Né? O que seria livre mercado seria algo muito próximo ao escambo antigamente. Né? Basicamente são duas pessoas tentando tocar algo. A especulação hoje no mercado é puramente isso. Seja ela em token, NFT, em uma criptomoeda, em qualquer coisa. Né? Então, essa proximidade ao escambo traz isso. Né? Hoje ele pode valer muito. Se faltar, ele vai valer muito. Se tiver em abundância, ele vai valer pouco. Né? E o mercado está nesse ambiente. Né? E nesse ambiente de maneira global. Né? Não tem uma pessoa que controle isso ou que tenha dinheiro suficiente para também ficar fazendo esse tipo de trabalho. Né? Então, acho que a estratégia que você adotou foi a melhor. Né? Vamos pensar assim. Né? Eu vivo em paz com ela. Isso vive em paz, vê daqui a uns... Coloca até mais tempo, dá mais um tempinho, porque não é nem pela questão de valorização do ativo. Né? Mas é isso. A possibilidade e a utilidade que ele pode te trazer. Se der qualquer problema na sua vida, né? Não vamos dizer que isso vai acontecer, né? Mas a gente pode pegar, por exemplo, casos que aconteceram na Ucrânia. Pô, diversas pessoas relatando realmente ali no Twitter e contando, né, um pouco da experiência. Tipo, cara, do dia pra noite não tenho mais casa, não tenho mais família, não tenho mais nada. A única coisa que me salvou foi um pendrive, que é essa hard wallet que você acabou de falar, com um pouco de Bitcoin, um pouco de NFT, que eu vou conseguir levar para outro país e me reestruturar totalmente. Né? Então, acho que a beleza está nisso. Né? Essa questão de realmente aquilo ser seu. Ponto. Né? A questão especulativa, ela sempre vai ter, e o mercado te dá a oportunidade de ganhar dinheiro. Esse é um ponto que é inegável. Né? É inegável. E o mercado, ele é um grande mercado de startups tokenizado. Né? Então, pensa que antes, para a gente investir, por exemplo, no Google e Facebook, na fase inicial, você não conseguiria. Hoje você consegue investir nesse tipo de coisa. Então, por isso o mercado está muito próximo ao especulativo, né? Porque é um grande isso. Hoje a gente tem, mais de 30 mil tokens. Cada token é uma empresa tentando dar certo. Sim, boa. Ponto. Né? Tem 2 tópicos aqui que eu ainda quero discutir. Porra, é isso aí, daria pra ficar até amanhã aqui. Vamos lá. Vamos falar do ecossistema, porque é aquela segunda coisa que eu comentei. E que tem muito a ver com crescimento também e tal. Como que
da CoinTimes começa a nascer outras coisas, e o que são essas coisas, e até, eu acho que até Xpoint, tipo, o que é que existe no ecossistema hoje, sabe? Boa, vamos lá. Hoje no ecossistema a gente tem o núcleo de notícias, informação de mercado, a gente tem núcleo de research, que é a parte mais detalhada de quem quer entender mais a fundo o mercado, com pesquisas densas. A gente tem a parte de análise e acompanhamento, que entra toda essa parte de carteira recomendadas, né, avaliação de projeto, o que faz sentido, o que é golpe, o que não é, separar o joio do trigo, né. A gente tem o núcleo de benefícios, né, que a gente tem, já distribuímos mais de R$1 milhão em Bitcoin, né, através de cashback, gamificação, realmente para fazer a introdução do usuário, né. E aí a gente tá rodando diversos MVPs ainda de produto, né. Então a gente, para ajudar, por exemplo, o usuário que quer tá interagindo com a tecnologia, vai aqui, compra, investe mensalmente, direto no seu cartão de crédito, sem dor de cabeça, faz um DCA, que é uma compra mensal a todo momento, né? A gente está estruturando agora toda uma solução à base de NFTs, né, para ajudar a comunidade. Então, tipo, é basicamente o seu passe de comunidade. Então, a gente não quer trabalhar com login e senha, né? Uma grande frente do mercado é exatamente isso. Como eu falei, a sua wallet era a sua solução para tudo na vida, na internet, né? Na próxima fase. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. Então, tipo, o NFT é como se fosse um grande passe para isso, e aí você não tem um grande problema que a internet tem hoje, que é, tipo, divisão de senha para acesso, esse tipo de coisa. Não, você tem um NFT na sua wallet que ele te dá acesso a determinada coisa. Né? Então a gente tem tá criando várias soluções, e cada vez a gente tá entendendo o que o usuário quer. Porque esse é um grande ponto, né? A gente foi criando essas soluções não porque a gente viu necessidade no mercado, ou porque tinha um problema. Não, porque a comunidade pediu. Né? Então o ecossistema ele faz muito parte disso. Da comunidade e a necessidade que ela tem sobre aquele mercado. Né? Então, se ela virar para mim e falar, cara, eu tenho uma necessidade de ter, né, um ambiente seguro para guardar. Cara, eu não vou desenvolver isso, mas eu posso trazer um parceiro, né? Igual a gente trouxe a Ledger, uma das maiores empresas de hard wallet do mundo, para estar dentro da comunidade e ter uma collab e resolver esse problema e dor do usuário. Todo mundo. É bom para todo mundo. Essa é a magia para mim do ecossistema, só adicionando, porque o ecossistema ele não é só você, né? O ecossistema é toda uma cadeia de valor que você pode trazer para a comunidade, né? E isso é muito bom. Não, e começa a ter esse efeito de tudo retroalimenta o sistema, o ecossistema. Então, por exemplo, você tem lá, e que para mim é a grande beleza da coisa, né? Você vai trazer um parceiro novo. Um parceiro novo. Se as pessoas vão ficar felizes e vão usar, esse cara vai ficar mais interessado. Esse cara pode oferecer mais benefícios para a comunidade. Esse cara pode, inclusive, bancar uma parte de conteúdo nova. Sim. E que traz mais gente, e que mais gente ajuda mais gente, e que deixa o parceiro mais feliz. Então, para mim, essa é a grande beleza do ecossistema, que é a retroalimentação da coisa. Você bota, tipo, uma unidade de energia, aquilo ali vira muito mais, porque você gera muitos frutos. Né? E chega um momento que a comunidade, ela vive. Né? Você não precisa, por exemplo, hoje, né, eu e você ainda estamos dentro da comunidade, né? Estamos participando, ainda somos uma peça essencial para ela funcionar, né? Mas chega um momento que, tipo, cara, a comunidade ela vive, ela é orgânica, né? Ela vai crescendo organicamente e essa rede de apoio ela vai se tornando algo muito poderoso, né? E teve algumas empresas que fizeram isso de maneira excelente, né? Então, quando eu parei para começar a estudar realmente depois que eu entendi o que é comunidade, eu parei para estudar, e você começa a estudar o case da Amazon, né? Com toda a logística e cadeia de valor que a Amazon criou, né? Que o Jeff Bezos criou em torno da marca da Amazon, seja com parceiros, marcas ou produtos que eles foram comprando ao longo do tempo para criar essa cadeia de valor para a comunidade deles, né? Você pega a própria Apple, né? Que começou com um device hoje, exatamente isso, né? Você tem um device, só que ela foi mais a fundo ainda, né? Ela foi no primeiro contato que o usuário precisaria ter, que foi o hardware, né? E agora ela está
exatamente desenvolvendo essa cadeia, né? Que é toda a tese também do Nubank, né? Então, agora que a gente está começando a ver analistas de grandes bancos, né? Entendendo um pouco da solução do Nubank, que é exatamente essa lógica, né? A lógica de entregar um bom produto excelente numa primeira fase, construir uma grande comunidade e depois entregar um ecossistema, uma cadeia de valor para ela, né? E no longo prazo isso é muito eficiente. E te falar, resolve um dos maiores problemas que a gente está vendo hoje no universo de startups. Que é o quê? Cara, escala, torra dinheiro. Aí depois a gente vê se esse usuário me dá dinheiro. Isso não faz o menor sentido. Né? Eu acho que não é à toa caminho de um risco muito grande, né? E que exige muita grana para ver se vai funcionar. Né? E foi a narrativa construída nos últimos 20 anos. Né? E aí eu posso falar de mim e de você também, né? A gente está totalmente bootstrap. Exatamente. Né? Quem tá lidando, quem é dono do nosso negócio realmente, cara, é a comunidade. Ela que faz isso tudo acontecer. Né? Então, é um efeito, né, de rede, de ecossistema, que ele é muito importante. Né? Então, no Cointime, a gente construiu toda essa narrativa, né, de produto. Né? Só que toda essa tecnologia, né, ela vem de outra solução, né, que é o Xpoint. Né? Então, o Xpoint ele é uma solução já totalmente Web3, né? Exatamente para fazer um onboarding de milhões de pessoas. Né? Como que a gente quer fazer um onboarding de milhões de pessoas utilizando uma solução Web3, token, NFT, que é algo tão distante? Né? Uma coisa que a gente descobriu enquanto a gente estava testando coisas no Cointimes. Cara, qual a melhor forma de fazer um onboarding de uma pessoa? Dá para ela. Dá um NFT. Deixa ela usar. Deixa ela usar. Né? Só que entra esse ponto. Mas vai ser muito especulativo. Cara, e se a gente tirasse um pouco da especulação? E se a gente criasse realmente uma cadeia de valor para isso? Né? Então aqui dentro a gente pegou um nicho de mercado muito específico, que é muito engessado hoje e que é totalmente centralizado e cria muitas dores tanto para os usuários como para empresas, que é todo o mercado de benefícios. Milhas, pontos, cashback, né? Você passou por uma empresa de benefício. Né? Então é uma grande dor de cabeça para o usuário. Né? O cashback até tentou resolver um pouco dessa solução, mas ainda assim ele tem alguns probleminhas. O que a gente quer fazer é criar uma camada interoperável global de benefícios, facilitando que o usuário possa fazer o que ele quiser com o benefício dele, né? Seja um ponto, uma milha, qualquer coisa. Esse ativo vai estar tokenizado, ele pode fazer o que ele quiser, ele transaciona para onde ele quiser. E no outro lado você tem as empresas utilizando a tecnologia, né? Onde a empresa já vai começar a estar embarcada nessa solução de wallet, né? Onde dentro da wallet você consegue construir todo o seu ecossistema por trás e desenvolver comunidades, que é o que a gente faz no Cointime. Hoje o Cointime já utiliza a tecnologia do Xpoint. Né? Para fazer isso daí acontecer. E aí a gente tem um token que vai reger toda essa economia, onde toda a economia que entra no token lá não é puramente especulativa, é puramente do mercado de benefícios. É uma economia de benefícios real que está atrelada dentro de um mercado tokenizado, global, que resolve tantos os problemas dos usuários de ter programas complexos, restritos e sem liberdade, e as empresas que querem mais engajamento, precisam construir comunidades, né? E hoje não tem tanto acesso a dados desse usuário para entender um pouco ele. Boa. Vamos resolver. Eu vou resolver um problema, dois problemas de uma vez só, que é o seguinte. Quando a gente começa a falar de tokenizável, não sei o que, eu acho que pronto. Aí já a galera já não entendeu porra nenhuma. Tá, vamos dar 2 passos atrás. E aí a minha filosofia aqui é de simplificar a minha vida e a vida das pessoas. E olha como eu sou inteligente. Eu vou ganhar uma consultoria agora e ajudar as pessoas a entender. Então olha a minha sagacidade. O GLA já tem uma estrutura. O GLA tem uma empresa, essa empresa tem funcionários, a gente tem uma comunidade, essa comunidade tem uma porrada de gente. Essa comunidade do GLA, hoje a gente tem um programinha ali de gamification, onde a gente estimula o engajamento e recompensa esse engajamento. Pode ser desde coisas simples como assistir uma aula dentro da plataforma, porque se o cara faz isso, ele vê valor na gente. Como responder coisas, participar de pesquisa e até trazer novos usuários para a gente. Perfeito. Né? Então a gente tem uma dinâmica da entidade empresa, tem entidade comunidade, e essa comunidade tem as pessoas, e a gente quer que elas se engajem, que elas participem e tudo mais. Como que essa história inteira encaixa dentro dessa narrativa? Boa, maravilha. Vamos pegar então parte da estrutura, né? Comunidade como ente central disso daqui funcionando, né? Você já está um passo à frente, que você já está fazendo muito do que normalmente as comunidades não fazem, né?
que é trabalhar muito forte o engajamento e recompensar esse usuário pelo engajamento que ele está dentro da comunidade. Seja ele ajudando uma pessoa, seja ele lendo conteúdo, seja ele assistindo uma aula. Né? E só um parênteses. A pessoa ela paga para entrar, então tem um aspecto de credencial ainda na jogada. Perfeito. Né? O primeiro passo, né, que a gente resolveria, né, uma parte disso já usando a tecnologia, né, é dessa pessoa fazer parte dessa comunidade com algo realmente que fosse dela. Né? Então hoje a gente cai no mesmo problema que a gente está falando de solução. Né? Se você desligar a tomada do dia para a noite, ninguém tem mais acesso a nada. Né? Então, Não vou fazer isso, tá, gente? Pode assinar o GLA com tranquilidade aí. Então a gente pode, nessa primeira fase, resolver um problema credencial. Como que a gente resolve o problema credencial, né, que pode ser ser em pagamento, né, para fazer isso acontecer? Um NFT. Um NFT hoje, uma das utilidades do NFT, que é exatamente essa parte tokenização de tudo. Tudo vai ser tokenizado e vocês vão lembrar quando vocês começarem a ver um pouco disso nos próximos anos. Tudo vai ser tokenizado, tudo precisa partir para o digital. Né? Hoje sua comunidade já é digital. Né? Mas ela não tem propriedade. Ela não tem a narrativa comprada para ela. Né? Tá. Então, se você implementa o NFT, uma solução, essa pessoa agora começa a ser dona daquilo ali. E ela pode fazer o que ela quiser com aquilo. Se ela cansou da sua comunidade, né? Não é o caso. Não, né? Não acontece. Ninguém cansa, né? Exatamente. O que cria até uma escassez da comunidade. Né? Mas pensa que essa pessoa cansou da comunidade. Né? Hoje o que acontece se ela cansar da comunidade? Foda-se, ela tem que ficar lá, ou pode sair do grupo, mas ela pagou. Exatamente, pagou. E se ela pudesse passar isso para uma pessoa que vai estar entrando na comunidade? Você começa a dar propriedade, ela é dona daquele acesso e ela consegue efetivamente fazer o que ela quiser com isso. Se ela quiser colocar no bolso falando, cara, isso depois eu vou ver o que eu faço com isso. Se ela quiser, você quem está na comunidade da GLA, toma aqui meu acesso. Quanto que vale isso? É ela que vai dizer. Ela pagou 2 mil, 3 mil, 5 mil. Cara, vamos dizer que sua comunidade é limitada. Que traz um senso de escassez para isso. Cara, não tem mais ninguém acessando e ninguém tá vendendo. Só eu. Vou botar 15 mil. 50 mil reais para você entrar lá. Né? Você começa a criar um outro tipo de dinâmica da comunidade. Né? A partir disso daí. Mas você começa a colocar uma questão básica que é entregar a propriedade digital para as pessoas a partir daquilo. Se você tem um ambiente onde essa pessoa conecta esse NFT e libera esses conteúdos onde eles não estão sob seu total controle, né? Todo mundo é dona também daquele conteúdo e daquela comunidade que ela participa. Hoje, uma ferramenta que o mercado utiliza muito é o Discord para fazer essa interação. Então, você conecta a sua wallet no Discord e, a partir daquilo, ele libera a sua comunidade. Hoje, vocês usam o WhatsApp, né? Para fazer toda essa gestão. Maravilha. Então, a pessoa já está dentro da comunidade, né? E já tem direito sobre aquilo, né? Ela é dona também de uma parte daquela comunidade através do NFT. E ela vai começar a participar da jornada, né? E agora você começa a recompensar ela com esses pontos, né? Por alguma dinâmica gamificada, né? A partir daqueles pontos, né? Aqueles pontos têm real uso? Funciona hoje? Hoje, na prática, se ela alcança X, ela ganha um brinde. Y. Claro. Perfeito, né? O que ela pode fazer com isso? Nada. Hoje ela tá lá. Exatamente. Então a recompensa para o seu usuário, ela é muito sem alguma proposta de valor muito clara para ele, que ele pode até enxergar um certo nível de valor dentro da comunidade, porque ele vai ter uma badge específica que vai mostrar para a comunidade quem que ele é, mas não entrega ali talvez um valor real para que ele possa utilizar aquilo. Né? Na prática é tipo assim, cara, beleza, vamos supor, não me interessa brinde tal. Sei lá, quero até participar, quero engajar, mas esse brinde aqui não me interessa. Perfeito. E aí, hoje foda-se. Você vai ganhar esse brinde e não enche o saco. Mas é isso, não tem opção. Mas vamos trabalhar para melhorar os brindes, viu? Não, os brindes vão ser bons. A gente estava conversando ontem, inclusive, sobre isso. Mas é isso, né? Então, se você conseguir colocar algo palpável para isso, né? As pessoas vão ver muito mais valor. Né? Uma maneira de deixar isso palpável é utilizando algum sistema ambientado, por exemplo, de token. Né? O que você pode fazer com token? Qualquer coisa. Quanto que ele vale? O quanto a comunidade falar que ele vale. Né? Vamos pensar que você utiliza toda a estrutura do X-Point. Né? Então, a partir de agora, né, as pessoas pagam um valor, 5% desse valor que ela paga vai ficar num pote, né, onde esse valor vai retornar para ela através de toda a experiência que ela vai ver dentro da comunidade. Né? Então você está basicamente repassando, dando um cashback para ela pelo engajamento para ela. Então tem um apelo econômico naquilo. Né?
Se você depois começa a construir uma cadeia de valor dentro do seu ecossistema, onde ela pode trocar isso, por exemplo, por um acesso da Merlin, sim, né? Um acesso a RD. Sim, né? Eu vi no Happy Hour. Vi no Happy Hour. Você pode ir construindo a narrativa disso. E tudo isso é verificável. Né? Isso é verificado e a pessoa pode fazer o que ela quiser. Cara, não quero gastar, engajei pra caramba, construir aqui uma narrativa, né, aqui dentro da comunidade, conseguir 1000 pontos, 1000 XPZs, né, que a gente chama, que é você conseguir 1000 pontos de experiências, né, aquilo. Cara, mas eu quero usar na Nike. Maravilha, eu saco, uso na Nike e tudo bem. Me saca onde? É um token. Ele pode sacar isso para um wallet ou fazer o que ele quiser, mandar para uma corretora, converter para real, ele faz o que ele quiser. Mas o grande ponto é que quando isso está tudo on-chain, agora você sabe que seu usuário sacou seu dinheiro para ir para a Nike. Por que você não está fazendo uma parceria com a Nike? Por que você não está criando essa cadeia de valor para ele dentro da sua comunidade? Ou o que está faltando de interessante para ele não gastar para ele gastar com você ao invés de gastar fora? Exatamente. Né? A gente já está fazendo esse trabalho dentro do CoinTimes e aí pegando exatamente algumas indústrias que você diz que são peculiares. Né? Indústria de armas, né? Que é uma indústria muito forte aqui no Brasil, que são fãs, CACs, né? Pessoas que têm porte, que exatamente, eles não conseguem ter voz em nenhum lugar. Eles não têm liberdade para falar em nenhum lugar, porque é totalmente restrito às redes sociais para esse tipo de coisa. Né? E aí a gente começa a entregar exatamente uma solução onde você consegue ter toda essa dinâmica de construção com comunidade e entregar benefícios reais. Né? E aí depois você começa a trazer isso de novo para a tecnologia. Né? Mas, cara, como que eu vou entregar esses benefícios? Né? Isso também pode ser uma solução em NFT. A imprensa que, por exemplo, a pessoa poderia trocar esses pontos, né? Não por uma simplesmente visualização, que ela pode bater um print, jogar, fazer esse tipo de coisa. Isso é uma propriedade. Entrega de novo um NFT para ela. Cara, depois que ela usar esse NFT vai ser queimado. Então a utilidade é única para uma pessoa e talvez intransferível para outra. Né? Então você começa a colocar tecnologia para que a pessoa tenha propriedade digital sobre a solução, isso seja realmente uma cadeia de valor importante para ela, né? E ela fique mais engajada. Né? Essa solução, no caso, né, a gente já consegue hoje engajar por volta de 30% da base diariamente. Caramba. Só que um ponto importante, né? Todos esses pontos, né, de engajamento e trazer essa solução de volta para o usuário, que é ao redor do XPZ, né, ela tem um apelo econômico. Então o usuário está vendo aquilo real chegando na mão dele e ele poder fazer o que ele quiser com aquilo é muito importante. Mas o apelo econômico, ele não parte do princípio do network effect. Assim, eu preciso ter muitas, tipo assim, bem do problema do ovo da galinha, né? Eu preciso que várias coisas aconteçam para isso ter um valor real, senão eu não vou ter um lugar para trocar, não vou ter um lugar... Exatamente, né? E aí entra o ponto das comunidades, né? Porque cada comunidade vai ter sua peculiaridade, né? Se, por exemplo, hoje você entra no CoinTimes, seus itens de trocas são uns, né? Então a gente tem, corta-vento, boné, né? Tudo da comunidade, pode trocar por acesso, né? Pode trocar por um ativo específico, né? Um NFT específico que vai dar acesso à comunidade, tal, né? Como, por exemplo, em outra comunidade vai ser totalmente diferente. Aí o trabalho seu como comunidade é o quê? Manter seu usuário dentro da base. Entendi. Fazer ele rodar no ecossistema de produtos que você tem. Né? E aí cria-se essa grande arma, né? Que é exatamente você fazer o usuário rodar na economia disso funcionando. Né? Quem está fazendo isso muito bem, de maneira excelente? Né? Tem um grande case hoje no mercado fazendo isso de maneira absurda. Ele é tradicionalzão. Starbucks. Starbucks tem um programa chamado Starbucks Odyssey. Né? Depois pesquisem. Né? É exatamente um pouco da conversa que a gente estava tendo aqui antes, que é o futuro do marketing. Né? Eles já estão aplicando o futuro do marketing. Né? Hoje você tem um programa totalmente tokenizado, né? Onde os usuários trocam por experiências. Né? Existem toda uma mecânica ali funcional disso tudo que eu estava explicando. Né? E o engajamento da galera é agressivamente alto. Muito alto. E no final, eles só vão trocar por café. Sim. Né? E vira, falando de comunidade, vira de novo a história do senso de pertencimento, vira de novo aquela sensação de eu tô na frente, né? Tipo, eu faço parte de uma panelinha aqui. Com certeza. E eu acho que vira também uma não sei, essa sensação da pessoa se sentir pra frente, se sentir mais moderna. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso, mas eu acho que o grande ponto
é o pertencimento. Né? Quando uma comunidade ela tem muito esse senso muito forte, né? A gente começa a participar mais e ter um maior engajamento de maneira natural. Porque você é aquilo. Você não está só fazendo aquilo. Você faz parte daquilo. Né? E a gente tem, por exemplo, hoje, comunidades incríveis que usam esse senso de pertencimento em fase 1. Né? A gente pega, por exemplo, todo mundo conhece, por exemplo, a coleção do Bored Ape. Né? O Bored Ape é a coleção mais famosa, é as dos macacos. Do macaquinho. Do macaco que o Neymar tem, todo mundo tem. Né? Aquilo é um grande passe para algo. Né? O quê? Uma grande comunidade. Ponto. O que essa comunidade faz? Cara, muitas coisas. Desde festas, encontros, experiências. E agora eles arrecadaram um grande pote de dinheiro e eles estão construindo todo um universo de games, né? Tipo, numa pegada Fortnite da vida, né? Para que as pessoas consigam utilizar e também ter a aplicação do ambiente digital nisso, mas de maneira imersiva, né? Cara, o que faz eu querer participar dessa comunidade hoje? O que acontece nela. Exatamente. Primeiro ponto, inovação. Então, se eu sou uma pessoa inovadora, eu gostaria de participar dessa parte. Segundo Talvez ponto. as pessoas que estão lá. Né? Network. Cara, eu posso encontrar o Snoop Dogg. Eu posso encontrar o Neymar numa festa dos caras. Né? Então, eles fizeram uma festa em Miami que, tipo, tava só a nata lá. Então, é um acesso. Né? Você conseguiria esse acesso facilmente? Possivelmente não. Né? Então você começa. Então você começa a fazer isso, né? De uma forma. E aí o ponto do pertencimento é muito isso, porque você está ajudando a construir tudo isso. Né? Então a insanidade hoje das pessoas, por exemplo, em torno do Bored Ape, a comunidade do Bored Ape, é muito agora em construir esse metaverso. Então alguém falou, cara, vamos construir isso. Né? Que eles chamam de metaverso, é o Waterside. E basicamente é um Fortnite expandido. Né? O Fortnite hoje é um dos principais cases de games hoje no mercado. Eles estão construindo isso, né? Então, pertencer àquilo, fazer parte, construir, né? Ser inovador faz parte de tudo isso que a gente está falando, que são os valores, os pontos culturais da comunidade, né? A tecnologia ela só permite que você faça isso de maneira mais direta. Mais fluida. Mais fluida e mais tranquila, né? E você dá essa liberdade para o usuário em ele tomar a decisão dele. Se ele não quer mais fazer isso, ele consegue sair. Se ele quer, ele fica. Ele tem retorno sobre isso, né? E aí, o retorno sobre isso é algo de valor realmente para ele. E aí você cria essa cadeia de valor e isso funciona muito bem. O ecossistema roda demais. Né? Quando você consegue colocar esses triggers eficientes, né? E vocês podem ter certeza, é a próxima grande fase de criação de comunidades e desenvolvimento de cultura na internet. Né? E tem algumas marcas, como eu falei, a Starbucks é o primeiro case de uma marca tradicional fazendo isso. A Adidas já está fazendo isso. Né? A Nike está fazendo isso. A Tiffany também já começou a dar uns passos nisso. Então, os primeiros passos que estão vindo, né, são grandes marcas de moda cultural, né, e de luxo que estão fazendo esse tipo de experiência. Por quê? Porque já tem essa comunidade ali próxima. Sim. Isso já existe. Ela só está conseguindo entregar o que aquela comunidade necessitava no final do dia. Que é um pouco de propriedade sobre ela. Cara, eu como eu falei, assim, eu acho que dá pra brisar muito. Eu acho que... Mas gostou da solução? Gostei. Inclusive, depois a gente conversa. Acho que tem umas coisas pra gente falar. Então, fiz um bom pitch, consegui vender. É isso aí. Bom pra todo mundo. Arrumou a consultoria e consegui me explicar pra galera. É isso, bom pra todo mundo. Mas eu não queria deixar aqui, né, de falar de uma parada que eu acho que é muito importante e que eu particularmente fico bem curioso. A gente tem mais uns 10 minutinhos aqui. O que assim, vou voltar à essência empreendedora da coisa aqui, né? Do mesmo jeito que você falou que a comunidade em si tem uma cultura, tem princípios muito claros e tal, uma empresa também. Sim. Né? E não adianta, eu acho, que a gente ter um discurso X, filosófico, cultural, inovador e papapá, se na vida real, no dia a dia, na quarta-feira, 10 da manhã, sabe? Esse discurso não vive. Tangibiliza em vida real. E aí, muito dessa história do cripto, se eu entendi bem, tem muito a ver com propriedade, tem muito a ver com descentralização. Foram duas palavras aí muito, né, que eu vejo bastante. O quanto que essa filosofia, princípios, cultura, crença, inclusive, reflete na construção do time, na gestão do time, na remuneração do time, na cobrança do time, que consequentemente vão gerar o crescimento das coisas que você está construindo.
Olha, eu acho que o primeiro ponto, que é um dos pontos que eu mais discuto sobre cultura no mundo cripto, que está presente na empresa, é responsabilidade. Né? Hoje, para você fazer um saque para um hard wallet, você requer muita responsabilidade. Né? Então, sacar para um hard wallet, só fazer a tecla SAP aqui para a galera, seria sacar os seus tokens, tirar o dinheiro do banco, basicamente da corretora ali. Se fosse pegar o do banco, seria você sacar todo o dinheiro do banco e colocar no seu colchão. Se fosse, no caso de cripto, é tirar da corretora e colocar num pendrive, que a gente chama de hard wallet. Né? Isso requer uma responsabilidade muito grande. Né? E na empresa, a responsabilidade é o pilar principal. A gente tem responsabilidade sobre os outros, porque a gente tá ali trabalhando em conjunto. Então, se você fizer alguma merda, você vai impactar todo mundo. Né? Então, tem responsabilidade sobre suas ações, o que você fala e o que você faz. Esse é um ponto essencial. E a responsabilidade, ela passa das tarefas básicas do dia a dia. É a importância desde, cara, como que aquela pessoa tá, o que você falou para ela, como estão sendo as dinâmicas entre as pessoas do time. E isso se transforma num ambiente muito saudável. Né? Porque você vive num espaço onde realmente as pessoas elas estão preocupadas com as outras. Né? A sua atitude ela importa. Né? Não é porque você vai fazer um deploy, né, de algum smart contract, um deploy de alguma coisa que, cara, isso não vai ter um impacto. Cara, se isso quebrar, né, a gente vai ficar tanto tempo fora do ar. Se a gente ficar tanto tempo fora do ar, a gente fica sem grana, vai perder tanto de dinheiro. Se a gente perder tanto dinheiro, vai impactar o faturamento da empresa. Se impactar o faturamento da empresa, tem várias famílias que dependem disso. Então é uma cadeia de ações, né? E confiança, né? Da comunidade, do produto. Né? Tudo, né? Tanto que a responsabilidade ela tá muito atrelada à confiança, né? Cara, hoje eu confio de olhos fechados no meu time. É um nível de confiança hoje entre os sócios e entre o time que, eu não consegui ver em nenhuma outra empresa, e aí não é levando... Demérito também. Das outras. Mas é um nível de confiança do cara, olhos fechados, vamos fazer isso, todo mundo vai, vamos. Né? Tanto que a gente tem muitas conversas abertas. Esses dias a gente está passando uma fase importante do Points, né? Que a gente ficou até terça-feira, hoje é quarta, quinta, terça-feira. Terça-feira a gente estava 2 horas da manhã na chamada e galera arrepiada fazendo um negócio. Porque é isso, porque a gente tá desafiando o status quo, todo mundo entende isso, entende suas responsabilidades, entende o que você tá fazendo e a efetividade sobre isso. Né? Então acho que a responsabilidade é um ponto muito importante que a gente levou muito bem para a cultura da empresa, né? E a gente conseguiu integrar isso muito bem no dia a dia. Né? Eu acho que o segundo ponto eu não vou falar da descentralização, é que ou você é centralizado ou você é descentralizado. Né? Hoje a gente vive num formato centralizado, não tem como. Né? Hoje a gente tem C-Level, a gente tem hierarquia, né? A gente tem uma estrutura hoje básica de empresa. Né? Mas as tomadas de decisões elas são sempre de maneira eficiente, bem conversadas, bem pautadas, né? E que todo mundo participa. Né? Então isso é uma coisa muito eficiente que a gente conseguiu trazer, né? E que, principalmente quando chego com a solução à tomada de decisão, né, eu já tenho que chegar munido de dados, munido de informação, porque o pessoal vai atacar pedra se aquilo estiver errado. Né? E aí eu vou ter que voltar e fazer minha lição de casa, cara, errei, levar isso aqui para a empresa dessa forma e vamos que arrumar. Né? Não tem o nível de centralização hoje, né? Mas com o Xpoint a gente sonha em algum nível ter. Onde a comunidade consiga desenvolver o produto, né? Seria a fase 3 de todo o projeto, né? Que a gente está numa fase Web 2 agora, a gente vai para uma fase Web 2.5, que vai ser um intermediário para exatamente fazer um onboarding dessas pessoas, e depois a fase Web 3, que realmente já é mais Web 3 native, que a gente fala. Que é estar mais imerso e a comunidade está tocando todo o protocolo e o produto da maneira que ela achar essencial e necessário, né? Mesmo você tendo, vamos botar uma proporção societária / tokens, whatever o nome, muito maior. Exatamente. E aí entra um pouco dos discursos do token, né? Porque o token, eles têm, dependendo do tipo de token, ele tem certo nível de propriedade, né? Se é um token de governança, sim. Né? Se tem um token de governança, você tem o impacto diretamente na comunidade e as tomadas de decisões, elas são no formato de DAO, né? Uma organização descentralizada. E aí esse formato é um formato é o formato total descentralizado que alguns projetos têm e algumas players já estão vendo isso, né? Então, por exemplo, a 60Z, que é um dos principais fundos do mercado, comprou uma fatia grande da Uniswap, né? Que é a principal DEX do mercado, e é um token de governança e eles participam
recorrentemente das decisões geradas no negócio da empresa, né? Então o board ele não faz mais necessário, né? O que faz é o token. Então muda um pouco da dinâmica como a gente conversa sobre isso, né? E quando a gente leva isso para o time já tem um pouco disso, né? Então a propriedade, hoje o time está exatamente no token, na quantidade de tokens que eles detêm a partir disso daqui, né? Então já está dividido, cada um sabe a quantidade que tem, cada um tem a propriedade sobre isso daí e depois vai fazer o que ele quiser, né? Tem, lógico, algumas regras mínimas de vesting, cliffing a partir disso daí, mas a propriedade já está com ele. Ele está trabalhando em torno disso. Né? Então, o conceito de todo mundo ser dono e todo mundo trabalhar em prol de algo único, né? Aqui a gente tem na essência, na raiz, fazendo isso daqui acontecer. Né? Então, um pouco do que a gente vem trazendo no mercado de maneira eficiente. Né? Nem tudo vai funcionar, né? E aí é um ponto da descentralização, né? Que tipo, cara, dificilmente uma coisa vai funcionar de maneira totalmente centralizada. É muito complexo, né? Mas depois que ela chega num momento, a gente tem case disso funcionando. O próprio Bitcoin é exemplo disso. Bitcoin já está há 13 anos, se não me engano, 13 anos, isso. No ar, sem ninguém ser dono dele. Lá atrás teve uma pessoa que idealizou, programou, colocou no ar, rodou. Depois ela sumiu. E o projeto está aí porque as pessoas, a comunidade, ela respira isso. Né? Mas não é um no meio de tantos? Então, aí agora a gente começa a ver essas estruturas sendo criadas, né? Então, por exemplo, as DAOs vieram exatamente para resolver isso, né? Começar a dar estruturas, né? E a gente está tendo muita discussão sobre legislação agora das DAOs, né? Regulamentação delas também. Mas basicamente as DAOs, eu gosto de comparar, é um grande condomínio tokenizado, né? Então, o que você faz hoje numa reunião de condomínio? Você vai lá, vota, discute esse tipo de coisa, alguém propõe, quebra o pau e resolve o problema, né? A DAO é exatamente isso, né? Então, a gente já está começando a ver empresas tomando estrutura de DAOs. Né? E esse é um ponto interessante. Né? Então, a gente vai começar a ver movimentos, né, talvez de empresas e alguns estados tomando estrutura de DAOs. Né? E aí eu não daria muito tempo para começar isso a acontecer, não, porque, tipo, para as empresas tem uma questão sobre diminuição de custo, esse tipo de coisa, algumas coisas que, tipo, é mais administrativas, né? Mas já tem empresa fazendo isso. Shapeshift foi uma que fez isso. Né? Toda a estrutura dela hoje é uma DAO, né? E tá toda certinha, tem a regulamentação, foi colocado em um país que tem a regulamentação certa para lidar com isso, né? Mas a gente vai começar a ver isso, porque é basicamente a elevação da estrutura que a gente tem hoje. Né? A gente só está levando a estrutura que a gente tem hoje para um ambiente digital totalmente democrático. Mais tecnologia, mais transparência. Mais segurança. E isso, se você começar a expandir para diversos locais, você consegue aplicar isso. Né? Mas é isso, é um desafio. Quem vão ser os primeiros a ser comprados dessa briga? Já começou, né? Que são esses primeiros projetos, essas startups que eu falei, né? Então, quando você investe no ICO, você compra um token, né? Você está investindo numa startup específica e você está participando daquilo, né? Então, por exemplo, eu sou o token holder da Uniswap, eu participo das tomadas de decisões ali que são pertinentes ao negócio. E pode dar certo, pode dar errado, pode explodir, pode quebrar. Entendi. É os riscos de uma coisa tradicional, né? Mas estamos num caminho disso acontecer. Né? E cada vez mais o caminho está sendo trilhado, né? E tem gente abrindo esse caminho para as pessoas que estão vindo atrás. Boa. Cara, sensacional. Eu poderia passar muito tempo ainda, porque não sei se você reparou, mas eu não abri o celular para fazer as perguntas que estavam aqui, na verdade. A gente faz outra. Definitivamente tem espaço para fazer a parte 2. Mas assim, eu acho... Cara, eu acho muito importante, até como profissional de growth, a gente entender o que está acontecendo. 2, a gente aumentar repertório. 3, a gente entender o que pode ser usado como vantagem competitiva. Então, por exemplo, beleza, então lá tem outras comunidades, seja de growth, de marketing, de negócio. O que eu posso fazer para a minha ficar melhor, para as pessoas participarem mais, para elas se sentirem mais pertencentes e, consequentemente, comprarem mais, indicarem mais. E assim, porque não tem muita demagogia aqui, né? No fim das contas, a gente quer, cara, criar uma empresa que seja bom para as pessoas, bom para a gente ganha dinheiro e o pessoal fica feliz, entregue valor e ponto, acabou. É isso. Do caralho. Cara, como você sabe, a gente termina aqui o nosso episódio pedindo 3 recomendações. E aí pode ser de gente, de conteúdo, de livro, de artigo, de curso, tanto faz, mas 3 recomendações. Boa. Que você, para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, para a gente... E aí pode ser tanto pessoal, quanto de cripto, quanto de empreendedor, quanto de growth, tanto faz. Boa. Recomende 3 coisas aí pra gente. Vamos lá.
Acho que a primeira recomendação ela vai para a Bíblia do mercado, né? Então a gente está mudando, a gente está passando por uma revolução, né? E toda revolução você precisa ter uma base muito importante para lidar com ela, né? E acho que ler o Bitcoin Standard ela é um primeiro passo, né? É uma coisa que explode um pouco a cabeça, que aí você vai começar a entender como um pouco a economia funciona, e é o start de tudo isso, né? O Bitcoin foi o start, então entender ele na essência eu acho que é primordial para você entender tudo o que está acontecendo e vai acontecer nos próximos anos. Chama de Bitcoin Standard? Bitcoin Standard, ou em português padrão Bitcoin. Né? Você encontra ele na Amazon de maneira super simples e fácil. É uma leitura densa, né? Mas é uma leitura muito, 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 muito boa. Tá bom? Segundo, eu vou para uma parte mais lúdica. Cara, não gosta de ler tanto? Assiste um documentário, né? Tem um documentário chamado Bitcoin and Bank, né? Que conta exatamente a história... Bitcoin Bank. And Bank. Que conta a história exatamente dos momentos iniciais dessa fase, né? Então, mostra um pouco de escândalo, mostra golpes, mostra estruturas reais sendo criadas, mostra Nova York saindo na frente do mundo, avançando em soluções, regulamentação, em conversas com empresas, com empreendedores que estavam inovando no mercado naquela época, naquele momento, e mostra também um pouco desse cenário apocalíptico que a gente falou, que são os golpes, problemas que todo mercado tem, né? E aqui, como é uma coisa muito nova, o pessoal usa muito o discurso para fazer isso daí acontecer, né? Então, é um grande dor de cabeça, né? E, terceiro, eu recomendaria a leitura da newsletter do A60Z de Web3. Né? O A60Z está com um braço muito forte em Web3, né? É um dos principais fundos hoje do mundo, né? Eles basicamente investem em diversas startups, né? E começou com um braço Web3 muito forte no último ciclo, entendeu como a dinâmica funciona, né? E estão produzindo um conteúdo muito, muito incrível. Eles têm uma news só de Web3, é isso? Tem uma news só de Web3. Né? Se entrar no site deles, você vai encontrar de maneira muito rápida, né? E tem uma leitura muito específica que ele fala sobre o futuro do marketing, né? Uma newsletter, que aí eu posso depois até mandar o link para deixar na descrição, né? Mas ele fala muito sobre... Se não tiver o link, pode cobrar o Isaac no Instagram. Ele tem uns 70 fakes, tem esse desafio Acontece, gente, né? O pessoal gosta de dar golpe com o meu nome, né? E o Instagram não gosta de resolver minha vida me dando verificado, né? Agora vai dar para comprar, né? Então... Pô, mas toda vez chega um Isaac Honorato com ponto, com traço, com tudo. Cara, o pior é que o pessoal fica bravo comigo. Eu falo, gente, eu não tenho o que fazer. Não tem o que fazer. Mas desculpa, o futuro do marketing... Ele aborda o futuro do marketing, né? E ele mostra um pouco dos experimentos que eles estão fazendo para entender como que isso vai ser impactado. Né? E é um pouco do que eu falei aqui sobre wallets, fim dos cookies, uma era onde o CAC está subindo absurdamente nos últimos anos, o problema é retenção, como que você pode usar a tecnologia a seu favor. Ele começa... Tem até um infográfico bem legal nessa newsletter que ele mostra tipo, como que você consegue identificar o usuário a partir de carteiras e como que a dinâmica com NFTs e tokens pode funcionar no futuro, né? E como eles acreditam e como essa é uma das teses deles. Né? Eu acho que é uma leitura muito obrigatória para todo profissional que está atuando nisso hoje e que quer olhar um pouquinho. Né? Muito foda. 3 indicações aí. Maravilha. Cara, 4 no fim ainda. Tem a subindicação do fruto do marketing aqui. Velho, pô, muito obrigado. Eu adorei o papo, de verdade, assim. Acho que vale quebrar muita cabeça ainda. Vamos ver como que a gente junta o GLA nessa... E eu falei muito termo complexo aqui, então mil desculpas, tá, gente? Se eu falei muito... Não, mas o pessoal vai se esforçar aí, né? Tudo bem. Não, mas... A gente precisa esticar a corda, precisa subir a barra, a gente precisa entender outras coisas que estão acontecendo. Então, para mim, foi fundamental. É por isso que eu queria bater um papo com alguém dessa indústria. Ninguém melhor que você aqui. Muito bom. Muito obrigado pelo convite. Deixa eu fazer uma coisa que eu esqueci. Eu gravei uma porrada de episódios esses dias pra trás aí. E eu esqueci de pedir pro povo que tem que dar 5 estrelas no Spotify. Aí tem que ir no YouTube. Aí tem que dar o like. Tem que inscrever no canal. Aí se você tá no Spotify, você tem que dar as estrelas no Spotify. E no YouTube também. Se você tá no YouTube, você tem que fazer lá, compartilhar, pororó. E aí vai no Spotify também. Então, é obrigatório. Não é uma opção. E você vai ganhar token se você fizer isso. Mentira. Não sei exatamente como... Vai sim. Vai ser dentro da comunidade. Você tem um desafio, o Isaac tem um compromisso moral aqui de ajudar a subir a barra da comunidade do GLA. Vamos subir a barra da comunidade. E você, como membro da comunidade GLA há muito tempo já, então não tem muita discussão, não.
Só vamos. Bro, obrigado. Adorei o papo. Valeu. Até a próxima. Valeu, gente.